Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra do versículo 1 até o versículo 17. João 13, de 1 a 17. Nós que estamos celebrando a ceia do Senhor, vamos olhar um pouquinho mais para essa cena linda relatada no Evangelho, que foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Nós estamos caminhando aqui há algum tempo numa série chamada Vida Extraordinária e tem sido muito especial para nós perceber que olhar para os homens e mulheres que nos são relatados na Bíblia não como pessoas diferentes de nós no sentido de mais espirituais, mais especiais, mas seres humanos tão semelhantes a nós, com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas preocupações, com as suas inseguranças e com os seus pecados, mas que por causa da vida de Deus na vida deles, viveram vidas extraordinárias ou experiências extraordinárias. E nessa manhã, mais uma vez, como foi na semana passada aqui, que nós tivemos a alegria de ouvir o pastor Fabiano Bispo pregando, nós vamos olhar para esse grupo de discípulos de Jesus. Esses homens que, sem sombra de dúvidas, não apenas enquanto caminharam com Cristo, mas especialmente depois, dando continuidade à sua missão, viveram coisas extraordinárias, mas eram pessoas tão incrivelmente comuns quanto nós, tão tomados pelos mesmos pensamentos errados que às vezes nós somos tomados, como nós vamos perceber um pouco nessa manhã, mas vamos notar também que tipo de distintivos se deram na vida deles, que fizeram de suas vidas vidas extraordinárias e que podem fazer das nossas vidas o mesmo. João capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17, é um pouquinho mais extenso do que habitualmente nós lemos aqui o trecho da Bíblia, mas eu peço que você acompanhe com atenção na sua Bíblia ou, se preferir, nas telas aqui da frente, e você que acompanha online vê o texto sendo projetado também em sua tela. Diz assim a Bíblia: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, é diante da Bíblia que o nosso coração está novamente. E nós te pedimos nessa manhã, outra vez, que o Senhor fale ao nosso coração,
Que o Senhor faça aquilo que ser humano algum é capaz de fazer. Eu não tenho condições, Senhor, de fazer. Os meus pecados me limitam, as minhas limitações humanas me impedem de comunicar a cada coração diferente nesse lugar, nessa manhã, ou aqueles que acompanham essa mensagem nessa manhã, a Tua verdade eterna de modo aplicável à vida individual de cada um. Mas nós cremos que o Teu Espírito Santo tem o poder de sussurrar em nosso interior a verdade da Tua palavra e nos comunicá-la como se fôssemos os únicos presentes nesse auditório, ouvindo do próprio Deus aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos orientar, a nos encorajar e a nos ensinar nessa manhã. Então eu te peço, Deus, que dos céus o Senhor troveja ao profundo da nossa alma, nos fale pela Tua palavra e que saiamos daqui nutridos, que saiamos daqui inspirados, que saiamos daqui orientados, corrigidos quando necessário, pela Tua preciosa palavra que nos molda, que nos forma, que nos vivifica e que nos torna de fato discípulos de Jesus, caminhando nesse mundo que tanto precisa do testemunho do Evangelho. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como o nosso mundo entende a importância? O que torna alguém importante, de acordo com o mundo que nós vivemos? Talvez você tenha respostas para dar, de bate-pronto, diferente das respostas que eu daria. Mas uma coisa, provavelmente você concorda. Existe uma ideia geral no mundo em que nós vivemos, de que pessoas que são de fato importantes costumam ser servidas. E pessoas que não são assim tão importantes, geralmente estão naquele grupo das que servem, as que são mais importantes. Isso pode ser, embora não perfeitamente ilustrado, mas comparativamente ilustrado quando você chega assim num restaurante legal. Você vê aquele grupo de pessoas que estão em suas mesas desfrutando de boa refeição, sentadas, confortavelmente sentadas, e aqueles que estão de pé se movimentando estão ali servindo os que estão sentados. E embora a gente não verbalize isso, não fique pensando nisso o tempo todo, sentados estão os importantes e os menos importantes estão de pé trabalhando e servindo, a gente sabe que há uma espécie de consenso no mundo em que a gente vive, de que gente importante, ou aqueles que são cada vez mais importantes e destacados, costumam ter à sua disposição mais pessoas servindo a elas. O critério de classificação econômica do nosso país divide social e economicamente o Brasil em 6 categorias. Algo parecido com uma pirâmide. Se você pega do topo, a classe A, na verdade a classe A1, que é seguida da classe A2, B1, B2, C1, C2, D e E. Essas são as 6 categorias que economicamente se divide o nosso país e apenas 5% da população brasileira ocupa o topo dessa pirâmide social e econômica. Nesse país de milhões e milhões, apenas 5% ocupa esse lugar das categorias A1 e A2. Se eventualmente você nessa manhã é alguém que está nesse lugar, eu estou livre para almoçar com você hoje, a seu convite. Me chame, eu tenho certeza que vai ser legal. Mas nós sabemos que é assim que se divide hoje o nosso país, nessa pirâmide. E o senso comum acredita, então, que a base dessa pirâmide serve o topo dela. Afinal, quem alcançou o topo, de alguma forma alcançou o direito de entender-se como alguém mais importante, mais destacado, mais notável, mais especial. E, de novo, a gente não fica falando isso todo dia. A gente não fica verbalizando isso como se fosse uma ideia decidida por nós ou consentida por nós, mas veja como isso está em nosso cotidiano. Essa é a razão de nós estimularmos, por exemplo, os nossos filhos para que se empenhem nos estudos. Essa é a razão de nós nos esforçarmos para pagar a melhor educação que podemos aos nossos filhos, porque nós queremos oferecer a eles aquele tal diferencial competitivo na hora deles escolherem as carreiras profissionais.
para que eles escolham, então, as melhores carreiras profissionais. E que, movidos, então, daquela boa ambição importante no coração de todo mundo, eles tenham condições de alcançar também o topo da importância social. E, quem sabe, nós teremos filhos no topo dessa pirâmide e não na base. E quando os nossos filhos estiverem lá, quem sabe eles não terão mais pessoas dispostas a servi-los do que pessoas a quem eles tenham que servir. Pode parecer frio demais pensar isso, mas é assim que a gente pensa geralmente em boa parte do tempo. E é assim que o nosso mundo, tão caracterizado pelo consumismo, entende o que é ser importante. Importância tem a ver com poder de compra. Importância tem a ver com o carro que você dirige, a roupa que você veste, o CEP que você mora. É assim também que nós comumente estamos pensando a importância. Mas veja que interessante, essa não é uma característica exclusiva da nossa época. Essa não é uma característica exclusiva do tempo que nós vivemos. Já nos dias de Jesus, as pessoas tinham pensamentos bem parecidos com este, inclusive os discípulos. Inclusive esse grupo de homens que seguiram Jesus por intensos 3 anos, mas que também competiam entre si, em busca de destaque e em busca de preeminência. Tem um texto incrível no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que conta a história de um momento em que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Galileia, indo para uma outra chamada Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele entra numa casa e puxa um assunto com os seus discípulos. Ele diz o seguinte: olha, no caminho, vocês estavam conversando sobre um negócio, assim, eu escutei um burburinho por detrás de mim. Sobre o que vocês estavam falando? E aí Marcos diz assim, que os discípulos guardaram silêncio. Sabe aquela cara de que você faz de sonso? Diz assim, está quente aqui, hein, Jesus? Né? A casa não é muito ventilada onde a gente está. E aí o texto diz que Jesus faz aquela pergunta porque sabia que no caminho eles discutiam para saber quem era o mais importante entre eles. Então, diante do silêncio deles, da não resposta, Jesus continua e diz, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele que quer ser o maior entre vocês deve ser o servo de todos. Aquele que quer ter a grandeza deve entender-se como o menor de todos. E depois ele usa o exemplo de uma criança, sobre receber uma criança, sobre acolher uma criança como um ato de singeleza e como um ato de humildade. Então, mesmo esses discípulos, andando com Jesus, vendo milagres, ouvindo o Sermão do Monte, vendo e ouvindo as coisas maravilhosas na pessoa bendita de Jesus, tinham essa sede de destaque, de grandeza no seu próprio coração abrigado. E o texto que nós lemos nessa manhã descreve o último encontro que Jesus tem com os seus discípulos antes de sua crucificação. Esse encontro tão conhecido por nós como a última ceia, que nada mais foi do que um jantar para celebrar a Páscoa. Veja que coisa bonita, mesmo tendo a sombra da cruz no seu caminho, e mesmo sabendo que estava a poucas horas da sua morte, Jesus queria desfrutar de um tempo de comunhão com os seus amigos, com os discípulos. Não apenas porque isso dava muito prazer para Jesus, isso dava muito prazer para Jesus. Ele amava estar na companhia dos seus discípulos, mas porque ele sabia que ainda algumas lições muito importantes precisavam ser assimiladas pelos discípulos. Lições fundamentais para quem pretende ter uma vida ao lado de Deus, lições fundamentais que podem iluminar a mente e o coração para a nossa vida cotidiana, mas que muitas vezes a rotina nos rouba a capacidade de refletir nisso. Muitas vezes, o simples viver o cotidiano, no mundo que nós vivemos, nos rouba a capacidade de pensar nessas coisas. E esse texto nos fala, então, de 2 lições, ou Jesus, nesse jantar, deixa 2 claras lições aos seus discípulos, que nos servem de lição também. E a primeira delas, que muitas vezes nós deixamos de perceber, se encontra logo no primeiro versículo. E eu quero ler ele novamente com você, é a lição do amor. E diz assim o texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, olha o que diz João aqui, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Esse texto nos traz algumas informações muito preciosas. Ele nos diz que Jesus estava absolutamente consciente de seu momento, que havia chegado o tempo de deixar o mundo e ir para o Pai. Então você imagine que naquela sala de jantar, naquele cenáculo, os discípulos ali com Jesus não tinham muita expectativa do que estava por vir, além de ter uma refeição, mais uma refeição com o seu Senhor e com o seu Mestre. Mas o Senhor estava ali tomado pela certeza de que estava a horas de sua crucificação. E o texto diz que ele estava absolutamente consciente de que havia chegado o tempo de deixar o mundo e voltar para o Pai. Essa nota introdutória de João é muito importante, queridos, para nós entendermos que a traição de Judas, a prisão, a condenação e a crucificação de Jesus não foram surpreendentes para ele. Essas coisas não pegaram Jesus de surpresa, não tomaram o coração de Jesus de assalto, não. Ele veio ao mundo para cumprir essa missão. Ele estava absolutamente consciente de que havia chegado a hora de viver e fazer aquilo para o qual ele havia vindo a esse mundo. A cruz, queridos, não foi um acidente na vida de Jesus. Parece óbvio e é óbvio dizer isso para os cristãos, mas nunca vivemos um tempo em que o óbvio precisasse ser repetido com tanta firmeza para o nosso coração. Porque às vezes nós somos o tipo de gente que pensa que Deus perdeu o controle da história. E às vezes nós somos o tipo de gente que pensa que Deus se surpreendeu com o que acontece no mundo. Ele não foi para a cruz, queridos, por causa da trama dos religiosos, que tramaram muito contra ele, sem sombra de dúvidas. Jesus não foi para a cruz por causa da traição de Judas, que o entregou às autoridades e era seu discípulo. Jesus não foi para a cruz por causa da omissão de Pilatos, que lavou as mãos, quando podia ter poupado a Jesus diante do pedido insano da população que dizia: soltem Barrabás e prendam a Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Não, ele não foi para a cruz pela crueldade dos soldados, que colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, deram chicotadas sobre ele, arrancaram suas roupas. Jesus foi para a cruz por um plano eterno de amor do Pai. Esse plano era um plano desde toda a eternidade. Ele sabia que estava indo para a cruz, ele sabia que a sua hora havia chegado, e a despeito, isso é o mais lindo do texto, a despeito de saber que sofreria intensamente, a despeito de saber que teria uma morte terrível, pendurado numa cruz, o texto diz que ele continuou amando os seus discípulos até o fim. Queridos, ele os amou, mesmo apesar de suas vidas indignas desse amor. Jesus amou esses discípulos, mesmo sabendo que eles o abandonariam vergonhosamente em poucas horas, deixando-o sozinho nas mãos dos seus torturadores. Jesus os amou até o fim, mesmo sabendo que Judas o trairia. Jesus amou-os até o fim, mesmo sabendo que Pedro o negaria 3 vezes, ainda que antes tenha dito: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte, se necessário for. Jesus os amou até o fim, mesmo sabendo que todos os outros se dispersariam. Tão logo Jesus fosse capturado no Getsêmani e levado para a sua condenação, os discípulos bateriam em retirada, correriam assustados e apavorados. Jesus continuou amando os seus discípulos até o fim, e esse amor, queridos, não foi apenas por estes homens. Esse amor não foi apenas por estes homens que João no capítulo 13 nos relata, mas foi também por você e por mim. Celebramos a ceia hoje, certo? Jesus nos amou ao ponto de deixar a sua glória eterna nos céus e entrar em nosso mundo, fazer-se homem, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, levando sobre o seu corpo os nossos pecados e então morrer por nós, morrer em nosso lugar como um substituto, como alguém que toma um lugar que não era seu,
como alguém que assume a culpa do outro e ali, naquele ato, nos oferecer a sua vida. Esse, queridos, esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor imenso. Esse é o amor eterno. Esse é o amor infinito. Esse é o amor que você não consegue esgotar em palavras. Nenhum pregador jamais vai conseguir pregar completamente sobre esse amor de Deus. Por mais que se esforce, e se você parar para pensar numa lógica humana, um encontro como esse de domingo é quase que uma repetição do que acontece, ou pelo menos o que deveria acontecer, nos púlpitos das igrejas em todos os domingos. Um lugar de onde uma mensagem é pregada que lembra o coração de todos nós que o amor de Deus é belo, que o amor de Deus é mais forte que a morte, é mais forte que o nosso pecado, que o amor de Deus se revela, como o Evangelho conta, na glória da cruz, que Deus se importou com você e comigo e nos amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho para tornar você e a mim filhos dele. O que nós fazemos aqui a cada domingo é cantar sobre esse amor e relembrar ao nosso coração a beleza e a glória desse amor, mas mesmo assim, nenhum pregador será capaz jamais, ainda que pregue todos os domingos e ainda que entregue o melhor de si, de esgotar completamente o que esse amor é. Nenhum escritor jamais poderá descrever completamente esse amor. Nenhum poeta jamais conseguiu versar exaustivamente sobre esse amor. O amor de Jesus por você e por mim excede qualquer entendimento humano. É um amor totalmente seguro. É um amor totalmente estável. E sabe por quê? Sabe por que o amor de Jesus é um amor seguro e é um amor estável? Porque em nada depende de nós. Não é um amor que depende de mim. É um amor que me ama apesar de mim. É um amor que me ama apesar dos meus deméritos. É essa obra de amor que nós celebramos hoje na ceia. E aí você pode perguntar, Roberto, isso tudo é absolutamente comovente. Mas o que isso traz de lição? Porque a lição que Jesus estava dando aos seus discípulos ali e a nós hoje é uma lição de amor, queridos, simples e desafiadora ao mesmo tempo. Essa é a primeira grande lição que nos explica por que a vida de um crente deve ser, essencialmente, uma vida de amor. Porque é impossível que você reconheça tudo isso, se comova com tudo isso, exalte a Deus pela beleza desse amor, se encante com a sublimidade do amor de Jesus por você e pelos homens e decida tolamente dizer-se cristão e não viver uma vida de amor, como é a vida de Deus. Essa é a lição de Jesus para os seus discípulos e essa é a lição a cada um de nós. Se seguimos aquele que, tendo amado os seus, amou-os até o fim, não poderemos ser caracterizados por nenhuma outra coisa que vemos em Jesus, mais do que o seu amor. E mais uma vez, queridos, me parece que nunca foi tão importante reforçarmos isso como um chamado. Nunca vivemos um tempo de tanta revolta e de tanta indiferença e de tanta violência verbal e de tantos desejos violentos como o que nós temos vivido em nosso mundo e em nosso país. E, queridos, dificilmente isso é um cenário que vai melhorar em médio e longo prazo. A Bíblia não nos permite um olhar muito encorajador e de confiança quanto ao fim dos tempos, quanto ao curso da história humana, quando a gente lê o que ela tem a nos dizer. Agora, não é porque as coisas estão como estão, e não é porque as pessoas se tratam como se tratam, que nós vamos deixar de carregar a marca mais distintiva do que um cristão é. Porque é impossível que conheçamos a um Deus que ama
e decidirmos não viver uma vida de amor. E eu não disse que é fácil, e eu não disse que é simples, e eu não disse que não vai demandar de nós arrependimento sincero diante de Deus e talvez pedido de perdão às pessoas. Mas se queremos ser os discípulos de Jesus que vivem vidas extraordinárias, nós precisamos entender que se essa primeira lição que Jesus deixou aos seus discípulos nesse jantar de Páscoa não for uma lição aplicada em nossas vidas, de nada vale o dizer que somos crentes, cristãos, membros de igreja. Há uma segunda lição, que não é a lição do amor, mas é a lição do serviço. Veja o que diz os textos nos versos 3, 4 e 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, absolutamente convencido disso, consciente disso, sabendo disso, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Queridos, mais uma vez, o que João está dizendo aqui para a gente? Jesus sabia quem era. Crise de identidade era uma coisa que Jesus não tinha. Jesus não tinha nenhum problema em sentir uma certa insegurança emocional e então pensar o seguinte: bem, eu estou a poucas horas aqui da minha morte, eu estou com os meus discípulos, mas eu não tenho tanta certeza assim se eles me amam como eu gostaria que eles me amassem, se eles sabem assim tudo que eles são para mim e tudo que eu gostaria de ser para eles, então eu vou tentar assim fazer aqui um ato extravagante, inesperado, que os surpreenda e de alguma forma então eles entendam quem eu sou e me amem, e no amor deles eu me sinta mais feliz e mais seguro para enfrentar o meu martírio que se aproxima. Claro que não. Jesus sabia exatamente quem era. O texto diz que ele sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Ou seja, Jesus sabia a sua origem e sabia o seu destino. Ele sabia, sempre soube, que era o Rei dos Reis. E ele sabia, sempre soube, que era o eterno Filho de Deus. E como diz o texto, ele sabia que o Pai havia confiado tudo em suas mãos, que o Pai havia colocado tudo debaixo do seu poder, ou seja, Jesus, naquela sala de jantar, sabia que ele era o soberano do universo inteiro. Jesus, naquele lugar, sabia que ele era o próprio Criador de todas as coisas. Jesus, naquele momento de refeição com os seus discípulos, tinha plena consciência de que ele era, como diz Isaías, aquele que colocou cada estrela no firmamento, que chama cada uma pelo nome e que quando chama nenhuma só deixa de comparecer à sua presença. Jesus sabia que ali, jantando com aqueles simples mortais, ele era este soberano e todo-poderoso. Mas veja que coisa linda, a majestade de Jesus não o levou à autoexaltação. A majestade de Jesus o levou ao mais profundo ato de humilhação. Veja que coisa bonita e diferente do que o nosso mundo conhece. A humildade de Jesus não procedeu de sua pobreza. Ele era pobre, por isso ele era humilde. Ele era simples, por isso ele era humilde. Não, a humildade de Jesus procedeu de sua riqueza. Lembra da Bíblia dizendo, sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Sendo o soberano do universo, ele vestiu o avental de um escravo e lavou os pés fedorentos dos seus discípulos. Meus amigos, isso é diferente de tudo o que o nosso mundo conhece. Você precisa lembrar como era um ambiente de jantar nos dias de Jesus e por que esse lavar dos pés era tão importante. Bom, primeiro, era costume daquela cultura que a pessoa, antes de se assentar à mesa para a refeição, lavasse os pés. Porque as mesas daquela época eram mesas muito baixas. E as pessoas se assentavam no chão, colocavam geralmente os seus pés para trás ou para o lado, se apoiavam com um de seus cotovelos sobre a mesa e com a outra mão comiam.
Então, numa mesa cercada com muitas pessoas, você tem toda essa dinâmica, né? De arrumar um espaço, de colocar os pés de forma que não incomode a pessoa que está ao seu lado ou que está próxima a você. Mais do que isso, Jesus e seus discípulos tinham vindo de uma cidade chamada Betânia. Eles não pegaram Uber, eles não pegaram táxi, eles não pegaram BRT, eles faziam esse trajeto a pé. E as estradas conseguiam ser piores do que as estradas da nossa cidade atualmente. Elas não eram asfaltadas ou minimamente asfaltadas e esburacadas, eram estradas de terra, de chão, de modo que os pés dos discípulos estavam cobertos pela poeira do caminho, misturada com o suor daquelas sandálias de couro. Então você é capaz de imaginar o aspecto e talvez você seja capaz de imaginar o odor. E eles não deveriam se assentar à mesa para comer antes de lavar os pés, era uma deselegância, era uma ausência de higiene total, mas esse tipo de serviço era destinado aos empregados de uma casa, nunca ao anfitrião, muito menos aos convidados. Você chegava a um lugar para jantar porque foi convidado, e a pessoa que te convidou tinha algum funcionário que te ofereceria água para os pés. Você iria se assentar e aquela pessoa lavaria os seus pés, limparia os seus pés para que com os pés limpos você pudesse assentar-se à mesa. Jesus então estava naquela sala de jantar com eles, mas ali, naquele lugar, naquele momento, não havia empregados. Jesus esperou que eles tomassem alguma iniciativa. Bem, já que não há quem faça, nós somos os discípulos de Jesus, e nós vamos aqui minimamente, por educação e por senso de quem nós somos, lavar os pés uns dos outros, mas eles tinham muito orgulho para fazer o serviço que era de um empregado. Lembra que no caminho eles estavam debatendo quem era o maior entre eles? Imagina então aqueles que debatiam grandeza, agora colocando um avental para lavar pé fedorento, de quem eles estavam debatendo antes. Então ninguém tomou a iniciativa. Esses homens abrigavam no coração esse sentimento de grandeza e de importância, afinal, pense comigo, eles andavam ao lado do mestre mais revolucionário que já havia pisado no solo de Israel. O mais marcante, o mais impressionante. Então eles pensavam que o privilégio de andar com Jesus, ou ter privilégios por andar com Jesus, implicava em grandeza. Implicava em reconhecimento público, em aplausos e em regalias. E, queridos, sabe o que é mais impressionante? O mais impressionante não é que esses homens tenham agido assim ou que se sentissem assim, porque nós costumeiramente pensamos assim e agimos assim também. O mais impressionante é que foi no meio de tais homens que se sentiam muito importantes, homens em cujo meio estava Judas, o traidor, que Jesus se levanta do seu lugar. Mesmo sabendo que era o Filho de Deus, sabendo que tinha vindo do céu e que estava voltando para lá, Jesus tomou nas mãos uma toalha, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos e os enxugar com a toalha. O que Jesus fez? Jesus golpeou o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Ele mostrou àqueles discípulos que no reino de Deus o maior é o que serve e não o que é servido. E, queridos, isso não pode ser para nós apenas uma história muito bonita para a gente contar e ensinar para os nossos filhos na escolinha bíblica ou antes da hora de dormir. Isso precisa ser também um golpe para a nossa pseudo-arrogância, para a nossa altivez, para a nossa soberba que é alimentada veladamente no nosso coração, quando pensamos grandeza e importância e superioridade sobre os outros, ainda que não verbalizemos essas coisas. Nos lembrarmos de quem somos discípulos, quem é aquele a quem chamamos de Senhor e Rei da nossa vida, e o que Ele fez e o que Ele pediu de nós que fizéssemos também. Então essa é uma lição importantíssima para todos nós, queridos, porque a grandeza no reino de Deus não é medida pelo número de pessoas que estão a seu serviço. A grandeza no reino de Deus é medida por quantas pessoas você está servindo. Isso é muito diferente de tudo que o nosso mundo conhece.
Me perdoe repetir a frase. A grandeza no reino de Deus não é medida pela quantidade de pessoas que você tem servindo você. A grandeza no reino de Jesus é medida pela quantidade de pessoas que você tem servido. Se nos identificamos como discípulos de Jesus, devemos ter o mesmo sentimento que houve nele. Jesus, sendo o Senhor, cingiu-se com uma toalha. Jesus, sendo a maior autoridade do universo, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos, o trabalho de um empregado, o trabalho de um escravo. Quanto, queridos, a Plena Rio pode se tornar uma igreja viva e relevante nessa cidade e para essa cidade, se nós formos discípulos assim, que imitando Jesus, se dispõem a amar e a servir. Queridos, quanto uma comunidade pode impactar o mundo? Como esses homens, discípulos de Jesus, tendo aprendido a lição, impactaram o mundo e por causa da graça de Deus e o poder do Espírito Santo, mas através da vida deles, o legado do Evangelho chegou até nós hoje. E a história da igreja tem cruzado séculos, guerras, pandemias, epidemias, e sobrevivido com força. A igreja de Jesus continua avançando com força, porque esses homens e mulheres no curso da história aprenderam a lição e entenderam que o amor de Deus deve ser respondido com uma vida de amor, e o que Cristo fez por nós deve ser respondido com uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Quanto essa igreja pode ser muito mais do que uma porta aberta numa avenida conhecida do Recreio dos Bandeirantes e do Rio de Janeiro, o quanto essa igreja pode impactar positivamente a cidade, impactando pessoas, famílias inteiras, quando assumirmos a nossa verdadeira identidade. Somos discípulos daquele que nos ensinou, vestido com um avental de escravo, com uma bacia com água, lavando pés fedorentos dos seus discípulos pecadores. Somos discípulos daquele que nos ensinou a lição do amor e a lição do serviço. É possível, queridos, identificar a presença de pessoas grandes e de pessoas importantes em nossas igrejas, em muitas igrejas. Mas é cada vez mais difícil identificarmos a presença de servos. É possível identificarmos pessoas que se destacam pelos seus sobrenomes, pelas suas carreiras, pelos seus contra-cheques, pelos seus investimentos, pelo seu endereço. E elas não se destacam apenas na vida em sociedade, elas se destacam nas igrejas também. E nenhum problema que, pela graça de Deus, você tenha sido uma pessoa que pôde alcançar muito além do que você mesmo esperava e do que a média geralmente consegue alcançar. Nenhum problema, mesmo. Isso em si, o progresso, pelo contrário, não é pecado, é bênção. Me leve para almoçar, repito outra vez. Mas a questão é, quando nós percebemos que há muita gente assim em nossas igrejas, de grandeza e importância, mas a gente não consegue perceber a presença nestas mesmas pessoas ou em outras, dos servos, dos que estão dispostos a servir, a gente precisa se questionar se estamos numa igreja, se estamos olhando para uma igreja que é a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós encontramos muita gente no pedestal de sua altivez, mas poucas pessoas inclinadas com a bacia e a toalha nas mãos. Nós encontramos muito discurso, mas pouca prática. Nós encontramos muita expectativa sobre os outros, mas pouco engajamento. É possível você sentar com pessoas que sabem exatamente tudo o que a igreja deveria fazer e deveria ser. Ela senta com você e diz, olha, a igreja deveria fazer tal coisa no meio da semana. Eu acho que uma atitude importante era no domingo, antes do culto, a igreja fazer isso, isso e isso. E os membros, eles deveriam fazer isso, isso e isso. E eu acho que a identificação da igreja, e a igreja deveria... A pessoa sabe tudo o que tem que acontecer. Ela diz tudo o que deve acontecer, mas ela não está pronta para arregaçar as mangas e servir. Ouça o que eu digo, mas não conte com o meu trabalho. Ouça meu conselho, eu sou um bom consultor eclesiástico, mas eu não sou um bom servo.
você não vai contar com o meu serviço, porque eu não vou deixar o meu conforto, eu não vou deixar as minhas horas de sono comprometidas, eu não vou deixar as minhas outras atribuições de lazer, o meu descanso legítimo, os meus momentos em família, para sujar as minhas mãos com o trabalho da igreja, ou com o servir a outras pessoas. Nós temos muita gente, queridas, querendo ser servida. Nesse tempo de consumo, nós temos muito clientelismo cristão, mas poucas prontas a servir. E o exemplo de Jesus repreende o nosso orgulho e nos ensina qual é o verdadeiro padrão. Lembre do que ele disse no verso 15. Essas não são, queridos, palavras minhas, no sentido de que eu quero que isso incomode o seu coração. Eu sou a primeira pessoa profundamente incomodada por essas palavras. Porque se o que eu digo aqui não for pregado primeiro ao meu coração, eu sou o mais hipócrita de todos nesse lugar e o mais passível da condenação de Deus. A coragem de falar estas coisas vem do que diz o texto, como diz o verso 15. Veja, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Você pode ser evangélico e não servir. Você pode ser crente e não servir. Você pode ser membro da igreja e não servir e nem amar. Você só não pode ser verdadeiramente seguidor de Jesus de Nazaré, se a sua vida não é pautada por amor e serviço. Queridos, o que Jesus tinha em mente não era um rito externo, o lava-pés. De modo que a gente tem que agora no culto da ceia preparar umas bacias e o pessoal vai lavando os pés uns dos outros. Isso é tolice. O que Jesus tinha em mente era uma atitude interna, de humildade e de vontade de servir. Concluindo, queridos, olhando para os sentimentos e para as atitudes desses homens que jantavam com Jesus, poucas horas antes de sua crucificação, você seria capaz de dizer que eles viveriam vidas extraordinárias? Gente orgulhosa, gente disputando por grandeza, gente querendo destaque, saber quem era mais querido por Jesus, mais importante para ele. Assim como esses discípulos, no texto que lemos, foram transformados e foram despertados pelas lições de amor e de serviço que Jesus lhes deu, nós também podemos não ser mais os mesmos depois dessa manhã. Sabe, queridos, eu acredito muito que Deus usa as coisas e os dias mais comuns da nossa história para transformar a gente. Esses homens foram transformados por essas lições. E a história nos mostra quão extraordinárias foram as vidas vividas por eles. Mas eles eram pessoas muito parecidas conosco. E quanto a nós, se nós fizermos o mesmo, se nós aplicarmos no coração essas mesmas lições, se você deseja ser um discípulo de Jesus que segue os seus passos, faça hoje essas perguntas ao seu coração. Primeiro, eu tenho participado da igreja mais preocupado com o que eu tenho para receber dela, com o que eu posso dar para ela? E fica tranquilo, a gente não vai tirar a oferta de novo, porque não é sobre dinheiro. Deus nunca esteve preocupado com o nosso dinheiro, e nem essa igreja está preocupada com o seu dinheiro. Deus quer o nosso coração. Se Ele tiver o nosso coração, Ele terá cada aspecto da nossa vida. Mas a pergunta é, eu tenho participado desta ou de outra igreja, mais pensando em quais benefícios eu recebo dessa participação e o que essa igreja pode oferecer a mim e a minha família, ou mais pensando o que Deus, diante de tanto amor e de tanta graça que eu encontro em Ti, eu posso oferecer de mim ao Teu povo, a igreja que o Senhor me uniu como parte, como membro, como parte da família. 2, faça essa pergunta ao seu coração. Se eu entreguei de fato a minha vida para Jesus, se eu assumi de fato que tenho uma aliança com Ele, tanto através do batismo quanto através da membresia de uma igreja, por que eu ainda sou tão assaltado pelo medo de me sentir desamparado diante dos desafios da vida? Por que eu ainda sou assaltado por tanto medo quando eu vejo que as coisas parecem ter saído dos trilhos que eu imaginava que deveriam trilhar, seja na minha vida, seja na minha sociedade? Eu preciso lembrar do que diz o texto: tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. O mundo muda,
Os homens mudam, você e eu mudamos. O amor de Deus por nós é imutável. Ele nos amará até o fim. E eu quero, queridos, encerrar te encorajando a ser alguém de verdade, disposto a sujar as mãos. O texto que lemos hoje encerra no verso 17 com as palavras de Jesus dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você pode ler esse texto de duas formas. A primeira é que Jesus fez uma ameaça aos seus discípulos. Olha, agora que vocês sabem disso, vocês vão ser felizes se fizerem, hein? Melhor, porque eu não vou repetir, não vou voltar aqui para dizer de novo, espero que tenham aprendido direitinho a lição. Sabe, às vezes a gente fala isso com o filho, né? E a gente projeta em Deus a mesma relação conosco. Ou a gente pode ler o texto como de fato o texto é transmitido a nós. Jesus está dizendo, agora que vocês sabem disso, vocês vão ser verdadeiramente felizes se vocês colocarem isso em prática. Jesus mais uma vez colocou felicidade, que é um bem que a gente busca tanto, vinculada a serviço, a engajamento. E, queridos, é simplesmente impressionante como que servir, seguindo o exemplo de Jesus, é uma experiência cheia de alegrias reservadas e, ao mesmo tempo, uma experiência profundamente terapêutica, curativa para a vida. Nesses anos como pastor, eu conheci muitas pessoas que superaram graves problemas emocionais, familiares, falência financeira, mágoas profundas, engajando-se na igreja. Eu tive a alegria de ver homens e mulheres que foram tocados por dores crônicas em suas histórias, por perdas muito difíceis de você assimilar. E eles encontraram cura para o coração servindo. E aí você pensa, mas como é que foi esse serviço? Eles descobriram um dom extraordinário e começaram a fazer coisas maravilhosas, então, à vista de todos para Deus? Não. Muitas vezes o serviço deles, sabe como era? Recebendo pessoas que chegavam no ambiente de culto com um sorriso e um bom dia. Ajudando pessoas que estavam do lado de fora a estacionarem os seus carros nas vagas apropriadas, de modo que não fossem rebocados, multados, fossem auxiliados. Às vezes na chuva, recebendo alguém com um guarda-chuva ou um guarda-sol que é maior, para a pessoa chegar ao ambiente de culto não molhada, mas seca. Sabe esses trabalhos que você olha e diz, mas poxa, isso não tem nada de espiritual, né? Espiritual é aquilo que o Anderson e a Renata fazem quando cantam, é aquilo que as pessoas fazem quando oram, é aquilo que um pregador faz quando prega. Não, é absolutamente espiritual e necessário. Como eu tive a alegria de ver pessoas sendo curadas das dores mais profundas de suas vidas, sabe fazendo o quê? Servindo e cuidando de crianças. Eu tive a constrangedora experiência de ver uma mulher que carregou no ventre por 9 meses o seu filho e que, ao nascer, não pôde segurar no braço aquela criança por mais de 3 horas e ela faleceu. E você ter aquele absurdo da experiência humana de estar num velório cujo caixão poderia ter o tamanho de uma caixa de sapato. E uma mãe sepultando o filho com um quarto montado, com enxoval montado. E 2, 3 meses depois eu ver aquela mesma mulher servindo no berçário da igreja, segurando bebês no colo, enquanto os pais participavam do culto. E cantando canções cristãs para aquela criança, enquanto ela segurava no colo. E aquilo ali não era apenas um serviço abençoado para aquelas famílias que ela estava prestando. Aquilo era cura para o coração dela. As pessoas que têm a alegria de servir apenas organizando cadeiras, limpando espaço, servindo café, envolvendo-se com os outros, abrindo seu coração para se envolver com os outros. Queridos, que Deus nos ajude. Se queremos viver vidas extraordinárias, como Deus tem de fato para cada um de nós, que Deus nos ajude, começando em cada um de nós, a sermos pessoas que amam e sermos pessoas que servem. Nós não faremos Jesus mais conhecido de outra maneira do que vivendo assim, amando e servindo. Que a sua oração nessa manhã, indo embora, possa ser: Jesus, eis-me aqui.
com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas impossibilidades, com todos os meus problemas pessoais, eis-me aqui, eu quero ser um discípulo que imita o seu amor porque sabe que foi amado, então ama como resposta. E eu quero ser um discípulo que serve como o Senhor serviu com a sua vida. Eu quero servir a Ti e eu quero servir as pessoas que o Senhor coloca à minha volta, porque no Teu reino, diferente do mundo que eu vivo, essa é a verdadeira grandeza. E isso é o que torna alguém, de fato, importante aos olhos do Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a vivermos essa vida sobremodo bela e extraordinária, a vida de discípulos de Jesus. Num tempo, Senhor, em que parece ser tão fácil dizer-se evangélico, crente, cristão, participante de uma igreja. Num tempo, Senhor, em que parece ser tão fácil carregar o nome de Jesus nos lábios ou estampar o nome de Jesus em adesivos e camisas. Torna-se cada vez mais necessário que vivamos a essência do Evangelho na nossa vida encarnado, Senhor. Que possamos ser os Teus seguidores que imitam a Tua vida e possamos ouvir essas palavras relatadas no Evangelho de João, que o Senhor nos deu o exemplo para que façamos em nossa vida a mesma coisa. Que o nosso maior desejo e ambição de seguir a Cristo seja amar como Ele amou e servir como Ele serviu. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.